Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelada Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema muito útil para nossa caminhada cristã. Um tema que não só nos influencia, mas também influencia a outros. Bom, o tema de hoje é testemunho com a sua própria vida. Mas antes, vamos começar? Bom, a nossa leitura bíblica vai se passar no livro de 2 Crônicas, capítulo 9. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, veio a Jerusalém prová-lo com perguntas difíceis, com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, de ouro em abundância e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é: a recompensa só vem depois que a gente passa pela provação. O que eu quero dizer com isso? Nesse versículo, a rainha de Sabá, a gente vê, que ela era uma rainha, uma governanta no país dela, e ela escuta a fama de Salomão. Então o que ela faz? Ela pensa assim: para saber se esse homem, se esse rei Salomão, ele é bom mesmo, eu já decidi o que eu vou fazer. Ela juntou uma grande comitiva, trouxe muitos tesouros, muitas riquezas, muitas recompensas, e ela falou assim: eu vou provar ele com perguntas difíceis. Vou até onde ele mora, onde ele governa, e eu vou provar ele com perguntas difíceis. Nesse versículo, vemos que a rainha de Sabá veio até Jerusalém para provar a sabedoria do rei Salomão e trouxe consigo inúmeras pessoas e inúmeros presentes. Na nossa vida também é assim. Somos provados para sabermos o que está no nosso coração. Deus já sabe, mas Deus quer que nós também sabemos o que está no nosso coração. E a nossa meta nessa aprovação é que nós devemos sair delas aprovados. Ou seja, se nós não saímos aprovados, nós saímos reprovados. Se nós saímos aprovados, nós vamos para a próxima fase, vamos viver mais coisas com Deus, e aí nós vamos ser aprovados de novo e vamos assim crescendo em maturidade. Se nós somos reprovados, o que acontece? Nós vamos repetindo essa prova até a gente aprender. Então, nós temos que ter sempre em mente, nós precisamos, as provações vão vir, nós temos que sair aprovados e não reprovados. O segundo ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é deixar Deus fluir. E a gente vai continuar lendo esses próximos versículos. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Bom, a gente vê também, esse versículo me lembra muito o versículo que fala em Mateus 10:19, que Jesus fala para nós não nos preocuparmos com o que devemos falar quando nós somos chamados perante as autoridades para dar testemunho da nossa fé. Jesus fala que naquela hora Ele vai conceder o que nós devemos falar. Então a gente vê muito isso aqui nessa história de Salomão. Então mesmo com toda essa aprovação, Salomão não se desesperou e ele falou aquilo que já estava dentro dele, aquilo que o Senhor concedeu a ele. Quando formos perseguidos por amor de Jesus, devemos estar prontos, no sentido de estar firmes na palavra do Senhor, pois Ele vai nos conceder o que nós devemos falar nessa hora. Às vezes ficamos tão preocupados com o que vamos falar, com o que nós vamos fazer, que esquecemos que é Deus que nos usa, que esquecemos que é o Espírito Santo que nos fala o que nós devemos fazer. Tem até um outro versículo também que fala em Salmos 81, versículo 10, que ele fala para nós abrirmos nossa boca que o Senhor vai encher. E uma coisa que nós devemos tirar de lição de tudo isso é que o Senhor está conosco em todas as situações. O Senhor está conosco nos montes, nos vales. O Senhor está conosco quando nós estamos sendo provados. O Senhor está conosco quando nós estamos ainda no ensino. Em todas as questões, Deus está conosco. O outro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês, que tem tudo a ver com o título, é: testemunhe a Deus com toda a sua vida. Eu vou continuar lendo esses próximos versículos, para a gente entender um pouco melhor. Feito, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, e os trajes deles, seus copeiros e os seus trajes, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. E disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria.
Eu, contudo, não cria no que se falara, até que vim e vi com os próprios olhos. Eis que não me contaram a metade da tua grandeza e da tua sabedoria, sobrepujas a fama que ouvi. O que a gente aprende lendo esse versículo é que Salomão, ele deu testemunho com tudo, não só com as palavras, mas com tudo aquilo que aquela mulher, que aquela rainha olhava, ela via aquele testemunho, aquele bom testemunho. Ou seja, ela olhou para a comida que se oferecia na casa dele, ela olhou para os oficiais, né, para os criados, para os copeiros, para quem trabalhava para Salomão, a roupa desses criados ela olhou até o que se oferecia, né, os sacrifícios que eram oferecidos na casa do Senhor. E a Bíblia é tão clara que ela fala que a rainha de Sabá ela ficou como fora de si. Além da sabedoria que atraiu, né, que foi o que atraiu aquela rainha para vir ouvir o que se falava ali em Jerusalém, né, o que estava acontecendo ali em Jerusalém com o rei Salomão deu testemunho com a sua própria vida, com seus próprios bens, com sua forma de adorar a Deus, para aquelas pessoas, né, que eram ímpias. Inclusive com servos, a comida, com tudo, né, com sacrifícios que eram trazidos à casa de Deus. Salomão, ele mostrou sabedoria até como ele delegava aquele serviço para os servos dele. Ele mostrou sabedoria na forma com que ele falava, com como ele agia, como ele adorava o Senhor em toda a sua vida, né? Por isso eu queria chamar a atenção de vocês para essa palavra que eu coloquei no título aqui desse ponto, que é testemunha a Deus com toda a sua vida. Não é só na hora que você vai para a igreja, não é só na hora que você fala com uma pessoa, mas também na forma com que você age, na forma que você conversa, na forma que você se veste, na forma como você pensa, como são os seus sentimentos. Nós vamos integrar essa nossa vida com Deus. O nosso relacionamento com Deus, ele é tido de uma forma integral, pois ele abrange todas as áreas da nossa vida, e não só a forma espiritual. Então, aqui a gente aprende com Salomão como nós devemos ser testemunhas de Deus em toda a nossa vida, como nós devemos ser diferentes, né? Tem até um versículo também que a Bíblia fala que vai haver diferença, tem que haver essa diferença daquele que serve a Deus e para aquele que não serve, pois nós somos chamados para adorar o Senhor e dar bom testemunho para as pessoas que nos rodeiam. Bom, o que eu queria também conversar com vocês é bendizendo a Deus com o nosso testemunho. A gente vai ver isso nesses próximos versículos também. Felizes os teus homens, felizes estes os teus servos que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no seu trono como rei para o Senhor, teu Deus. Porque o teu Deus ama Israel para o estabelecer para sempre. Por isso te constituiu rei sobre ele, para executares juízo e justiça. Até os ímpios, eles bendizem a Deus com o nosso testemunho. Né? Então a gente vê muito isso, que a rainha de Sabá, ela bendiziu a Deus por aquilo que ela tinha visto em Salomão. O que Deus tem feito em nossas vidas, e muitas vezes até sem palavras físicas, né? Palavras que saem da nossa boca, mas com o nosso estilo de vida, é aquilo que vai atrair os olhares das outras pessoas, e aí que elas vão ver, precisam ver a diferença em nós. Deus, ele nos chama a viver isso, né? Ele nos chama a vivermos um relacionamento com Deus, com Ele, que vai transparecer isso para as outras pessoas, para que haja novas conversões, né? Para que haja até adoração ao nome dEle, como aqui foi o caso, que ela bendizeu ao Senhor, ela adorou o Senhor, e ela foi tão assim, ela reconheceu, né, até o que Deus já tinha feito, falando que o Senhor se agradava da terra de Israel e por isso constituiu Salomão rei sobre aquela terra. A outra coisa que eu queria conversar com vocês, né, a respeito desse tema é generosidade. E a gente vai continuar lendo para entender melhor o que isso significa. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro, especiarias em grande abundância e pedras preciosas. E nunca houve especiarias tais como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os servos de Hirão e os servos de Salomão, que de Ofir tinham trazido ouro, trouxeram também madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa real, como também harpas e alaúdes para os cantores, quais nunca antes se viram na terra de Judá.
o rei Salomão deu à rainha de Sabá além do equivalente ao que ela lhe trouxera, mas tudo que ela desejou e pediu. Assim voltou e foi para sua terra, ela e os seus servos. Bom, a gente vê aqui tanto da parte da rainha de Sabá, tanto da parte de Salomão, a generosidade. Se a gente olha, rapidamente para esses versículos, a gente acha que só a rainha de Sabá que foi generosa para com o rei, mas não foi bem assim. O rei Salomão também deu presentes para ela, mas na verdade ambos se presentearam, ambos eles mostraram generosidade um para com o outro. Isso mostra a generosidade de ambas as partes. Muitas vezes a gente pensa que só as outras pessoas que são usadas para nos abençoar, mas nós somos chamados por Deus para sermos abençoados, abençoadores. Nós temos pessoas abençoadas que vão usar isso para abençoar outras pessoas. Porque o desejo de Deus não é que aquilo que Ele nos dá só fique em nós, mas que aquilo vá para outras pessoas, Tem até um versículo que fala que mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, quanto mais nós damos para as outras pessoas, não estou falando só de valor monetário, mas eu estou falando com o nosso tempo, com a nossa vida. Quanto mais nós damos para as outras pessoas, mais nós somos abençoados por Deus, porque é uma via de mão dupla, Então, aquilo que nós damos, o Senhor nos dá, aquilo que nós damos, o Senhor nos dá. Nós precisamos ter esse senso de bênção, esse senso de generosidade, que nós precisamos abençoar as outras pessoas para que nós recebamos em troca também aquilo de Deus. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês sejam edificados também por essa mensagem, assim como eu fui quando eu estava preparando ela. Tchau!